Boa tarde, meus queridos amigos locadores. Tudo certinho aí, Thiago? Tudo certinho aí, Thiago? Tudo certo. Está me escutando bem? Estou sim. Vamos lá, então. Boa tarde para os meus queridos amigos locadores de toda Minas Gerais. Aqui quem está falando é Alan, do Sindilec. E, mais uma vez, nós estamos aqui para fazer um webinar, e dessa vez por um motivo muito especial, né? A gente vai tratar de um assunto muito relevante, um assunto delicado, e é um assunto que vai trazer para vocês aqui hoje uma noção muito clara de o quão importante é ter uma contabilidade especializada em locação de equipamentos. Eu, como uma das minhas tarefas no Sindilec é visitar as locadoras e entender quais são os problemas, entender os gaps para poder propor soluções. E quando a gente fala de soluções, invariavelmente a gente está falando de gestão, né? Não é simplesmente um treinamento técnico, não é simplesmente um treinamento aí no manuseio de equipamentos. A gente está falando de uma parte muito importante da empresa, que é o proprietário da locadora entender de gestão o suficiente para poder levar o seu negócio ao sucesso. E quando a gente fala de sucesso, a contabilidade ela é fator primordial nesse sucesso da locadora. Então, hoje eu estou aqui com o Thiago Vitor, que é o CEO da Previsa Contabilidade, é o diretor executivo, grande parceiro, grande amigo do Sindilec. E o motivo que a Previsa está aqui hoje, de novo, com a gente, fazendo mais um webinar. O primeiro webinar foi a respeito daquelas medidas provisórias, no meio daquela bagunça toda, né, Thiago? Que estava soltando uma medida provisória atrás da outra. Foi a Previsa que ajudou o Sindilec a traduzir essas medidas provisórias para vocês e dar para vocês toda a informação filtrada para que vocês pudessem ter a tranquilidade de tomar as decisões corretas com relação a prorrogar prazo de trabalho, diminuir salário, aquela coisa toda. E hoje a gente está falando aqui dos benefícios da contabilidade especializada em empresas de locação, né? Então, está aí o Thiago Vitor, que vai fazer esse bate-bola comigo aqui hoje. Thiago, obrigado mais uma vez, obrigado pela Previsa estar aqui com a gente de novo. Fica à vontade. Boa tarde. Meu caro Alan, muitíssimo obrigado aos amigos Sindilec pelo convite, pela oportunidade. É para a gente um motivo de bastante alegria, visto que nós temos batalhado ao lado das empresas de locação já há vários e vários anos, né? Vivemos as dificuldades do segmento, acompanhamos as reviravoltas aí da economia, né? E surfamos essa onda aí da pandemia junto com os clientes, né? Tentando nos adaptar nesses tempos, né, de pandemia, tentando fornecer informações relevantes para ajudar o cliente a enfrentar aqueles que foram mais impactados, para tentar sobreviver, aqueles que foram menos impactados, para refazer o seu negócio, né, e também sair mais fortalecido, né? Então, acho que esse é um dos papéis do contador enquanto conselheiro, aí, enquanto parceiro das empresas, sabe, Alan? E isso é um pouco do que a gente se propõe. Bacana. Faz uma apresentação para a gente, Thiago, da Previsa, um pouquinho da história da Previsa, né? Como que a Previsa ela se propõe, né? O trabalho que ela faz hoje, não só para o pessoal da locação, mas para os outros segmentos também. E por que a Previsa ela é tão bem conceituada, por que a Previsa ela é tão relevante hoje na vida das empresas, não só dos locadores, mas dos outros segmentos que eu sei que a Previsa atende. A gente preparou uma pequena apresentação aqui, eu vou colocar, mas assim, eu só queria falar, antes de colocar a apresentação, do que nos move, né? A Previsa definiu muito bem definido e comunicou muito bem comunicado aquilo que a gente entende ser o nosso propósito, né? O nosso propósito é contribuir para o crescimento das pessoas e das empresas, né? Entendendo que antes de uma empresa crescer, antes de uma organização crescer, uma pessoa tem que crescer antes, né? E isso para a gente é muito real. Então, a gente entende que o crescimento é uma das tônicas que a gente incentiva, que a gente apoia, e aquele que quer crescer sozinho, para a gente, não é um parceiro interessante, né?
Eu acho que o mundo é todo interdependente, né? O universo é interdependente, e a gente acredita bastante nisso. Então, nosso propósito é contribuir com o crescimento das pessoas e das empresas, entendendo aí que a gente pode ajudar as empresas a alcançarem patamares melhores, né? Mas antes disso, uma pessoa tem que querer, uma empresa tem que querer, né? Não se consegue ajudar ninguém que não quer ser ajudado. Essa é a regra geral, né? O resto é resto. É isso mesmo. Até porque Então, a empresa é reflexo do seu dono, né? Então, o dono ele precisa querer crescer primeiro. Verdade. é verdade. Então, assim, e crescer, existem muitas interpretações para crescer, né? Nessa pandemia que a gente está vivendo, às vezes a gente não consegue crescer em termos de faturamento. A gente pode crescer em musculatura gerencial, né? A gente pode melhorar os nossos controles, a gente pode melhorar o nosso time, nós podemos melhorar o treinamento, podemos melhorar de diversas formas, né? Então, esse é o nosso propósito que a gente escolheu, de estar ao lado daqueles que querem crescer e ajudar e contribuir no crescimento. O Renato preparou aqui, nosso marketing preparou uma pequena apresentação, né? Eu vou até compartilhar minha tela aqui, se você me permitir. Claro, Eu não estou conseguindo compartilhar, eu acho que você tem que autorizar aí. Deixa eu dar uma olhadinha. É porque você está como host aí, se você consegue clicar em participantes. Te autorizei aqui, eu acho que agora você vai conseguir. Ótimo, excelente. Estou compartilhando. Você consegue ver a minha tela? Sim. Legal, bacana. Então, dentro do que eu estava falando do nosso propósito, que a gente segue para 100% das coisas que a gente faz, né? Então, a gente acredita que a gente pode contribuir para o sucesso, né, da empresa locadora de equipamentos. Falando um pouquinho dos nossos números, tá? Nós temos 41 anos de mercado. Eu sou a segunda geração. Foi meu pai quem iniciou, junto com outro sócio, a Previsa. Sou a segunda geração da família. Eu estou na minha cadeira há mais de 8 anos, né? Fui formalmente empossado na minha cadeira através de um trabalho de consultoria que foi feito, etc., levando em consideração todos aqueles que poderiam ocupar o cargo, né? Então, houve toda uma formalidade, né, para isso. Então, nesses 41 anos de história, hoje nós temos em torno de 700 clientes, né? Nós temos 130 colaboradores, e com isso, todo o portfólio de gestão de recursos humanos, a gente teve que aprender, entender e aplicar para a gente ter uma empresa sustentável, né? Nós estamos presentes aí em quase todo o Brasil, né? Nós participamos de uma rede chamada Rede Nacional de Contabilidade, que possui escritórios em todas as capitais e várias pelo interior do Brasil. Eu tive o privilégio de ser presidente dessa rede aí nos últimos 4 anos, larguei no ano passado, né? E aprendi muito e fiz muitos amigos. Então, para a gente hoje é possível constituir uma filial, gerenciar um problema em Manaus, por exemplo, né? Do Oiapoque a Chuí, nós temos braço para atender os nossos clientes, né? Então, só um pouquinho da nossa infraestrutura. A gente investe bastante em tecnologia. Nós temos mais de 2.000 metros quadrados de área útil aqui dentro da Previsa. Hoje, boa parte do nosso time está em home office, né? E a gente está, inclusive, começando um processo de coworking com essa nossa área disponível, né, para poder implantar as empresas dos nossos clientes e facilitar a estrutura deles também. Um pouquinho dos desafios que a gente enxerga aí pelos gestores das empresas, tá? O primeiro que a gente vai bater uma bola com calma, mas é a contabilidade que não tem expertise no segmento que o cliente trabalha, né? Ele não sabe enquadrar no que não é correto, ela não sabe tratar aqueles itens que são comprados para locação, não sabe tratar contabilmente corretamente, e inúmeros exemplos que a gente vai falando ao longo do nosso bate-papo, né? Outro desafio aí é realmente ter economia tributária dentro do que a lei efetivamente permite, né? Existem muitas opções, né? Você trabalhar com um planejamento tributário especializado, né? Focado no segmento e focado nas previsões de fluxo de caixa, né?
Isso é muito sério, vamos bater essa bola também durante essa apresentação toda. Saber aí, né, efetivamente o resultado do negócio. É incrível a quantidade de empresários que não conhecem o seu resultado, né? Seja o resultado do ponto de vista de caixa, seja o resultado do ponto de vista gerencial de competência, né? O quanto que aquele ano fechou de lucro, né? E o quanto que o negócio gerou de caixa. Isso é incrível como que a gente pode ajudar os empresários nesse sentido, né? A conformidade é algo muito necessário em todos os segmentos, mas especialmente nesse segmento, especialmente para aqueles empresários que se dedicam aí a atender licitações. Então, é preciso estar 100% conforme. Esse ainda é uma dor, tá? O empresário do segmento de locação, ele emite nota fiscal errado, ele tributa de maneira errada. Aqueles que são 100% prestadores de serviço, eles, muitas vezes, eles estão enquadrados de maneira errada, né? Emitem notas fiscais de serviço, quando eles poderiam emitir, às vezes, uma fatura de locação e aí por diante, tá? Então, essa questão de conformidade é um universo, né, para essas empresas, e isso precisa ter realmente, precisamos nos atentar para isso, né? E, além disso tudo aí, um dos desafios dos gestores, dos empresários, é ter uma contabilidade que consegue te levar além, né? Ou seja, a gente consegue te dar dicas estratégicas, consegue fazer te saltar para o próximo patamar do mercado, do mundo empresarial, né? Eu vou tentar ser bem breve nessa minha apresentação, vou passar alguns slides bem rápido aqui, para não ficar enfadonho, né, para as pessoas que nos assistem, né? Antigamente, a contabilidade era simplesmente um intermediário aí entre a empresa e o fisco, e ponto, né? Ela tinha que simplesmente servir de barreira, de muro, né? Mas é claro que isso continua, mas isso mudou radicalmente na forma que a contabilidade trabalha, né? Hoje ela é uma validadora, uma interpretadora de dados, né? E esses dados precisam ser validados, a gente precisa pilotar essas obrigações acessórias, essas declarações, de maneira que o SPED, todas as obrigações, todas as declarações que são entregues por fisco, eles sejam entregues de maneira correta, né? O fisco, antigamente a gente andava vários e vários passos à frente dos órgãos fiscalizadores. Hoje a gente tem corrido bastante para estar simplesmente ao lado, né? Isso porque eles têm muita tecnologia, eles têm computadores gigantes que conseguem fazer cruzamentos que poucas pessoas entendem. E isso tudo tem se verificado, né, até com o momento que a gente está vivendo, na morte dos CNPJs, né, Alan? Assim, muita gente fala da morte dos CPFs, né? Assim, as pessoas têm falado uma dicotomia, né? Assim, cara, ou morre os CPFs ou morre os CNPJs, como se houvesse essa dualidade, cara. Cara, se morrer um CNPJ, também morre CPF em detrimento, né? Porque as pessoas precisam comer, e para precisar comer, precisam trabalhar, né? Então, não existe isso, né? Não existe essa dicotomia, essa dualidade, né? As duas coisas são um todo. Mas, além do que a gente está vivendo, muitas empresas elas fecham a sua porta aí por falta de gestão, efetivamente, tá? Por falta de assessoria, por falta de gestão, por falta de aconselhamento para tomar as melhores decisões, né? E pensando nisso, a Previsa fez internamente uma jornada do cliente, né? Pensando que nós temos clientes com perfis diferentes, nós criamos unidades de atendimento, né? Como se fosse uma pequena empresa dentro da Previsa, mas moldada, formada para atender aquele cliente da maneira que ele precisa ser atendido, né? Eu vou explicar rapidamente essas unidades. Nossa primeira unidade é a unidade Special, que são para aquelas empresas que são um pouco menores, que estão iniciando ali a organização da sua empresa, né? Estão iniciando a sua vida empresarial. O dono da empresa efetivamente desempenha vários e vários papéis, né? Ele não tem apenas o papel estratégico, ele tem um papel gerencial, o papel de comercial, o papel financeiro, né? Então, ele fica meio que desempenhando vários papéis, ele não tem tempo para muita coisa. Então, a gente precisa ter toda uma tratativa diferente com esse nosso empresário, né? A prioridade dessas empresas é efetivamente a sobrevivência. Então, nosso primeiro passo é ajudá-lo a sobreviver, né? E para que ele possa criar tempo e criar estrutura para poder reinventar o seu negócio e pular para a próxima unidade ou para o
próximo patamar, né? A nossa próxima unidade é a unidade Business, que é uma unidade voltada para as empresas em crescimento, aquelas empresas que precisam monitorar aí as suas atividades e fazer os ajustes necessários para que ela crie musculatura para poder ser uma empresa ainda maior, né? Essa unidade, ela ajuda o empresário a enfrentar uma barreira que geralmente se enfrenta. Essa barreira é uma barreira de crescimento, é uma barreira muito óbvia, muito lógica, né? É como aquele corredor que chega ali no final, depois do 10º quilômetro, ele para, né? Ele para por falta de musculatura, né? E esse é o nosso papel nessa unidade, exatamente, é levar o empresário para um próximo patamar, que é a nossa terceira unidade, que a gente chama de Corporate. Na unidade Corporate, a empresa é efetivamente uma empresa, é efetivamente uma organização, né? O seu balanço é controlado, ela tem números, ela tem indicadores, a gente constrói juntos esses indicadores de resultado, de desempenho, né? E ela toma decisões baseadas em números, não simplesmente na emoção, né? Na unidade corporate estão ali as empresas mais complexas, né? E que querem dar passos maiores, mas que para dar esses passos maiores, elas acreditam efetivamente no poder da gestão, no poder dos números, na interpretação de resultados, né? No tal dos painéis de controle, que o nome bonitinho em inglês é dashboard, né? E é isso. Então, a gente projetou essas unidades exatamente para poder falar a língua de empresários diferentes. Entendam que não é o empresário que tem que se adaptar à nossa linguagem, é a gente que tem que adaptar ao momento que o empresário está vivendo, a linguagem que ele vive, né? Já caminhando aí para o final da nossa apresentação, falar um pouquinho aí da revolução que tem se processado, né, da contabilidade digital, né? Contabilidade digital é exatamente a gente administrar as informações digitais, né, sem necessariamente ali manualizar o papel, né? É uma quebra de barreira, é uma ruptura, né? Só um adendo aí, no ano passado saiu uma legislação, que não é o nosso objetivo aqui, mas que hoje é possível destruir o papel físico através da digitalização e da certificação digital, tá? Então, pensando nisso, a Previsa montou uma empresa de certificação digital, uma R, né, que está vinculada aí a maior certificadora do Brasil, né, e tem um projeto em andamento muito sério aí para digitalizar 100% dos nossos clientes, né? Então, ser contabilidade digital é isso, é trabalhar as informações digitais, as declarações, o cruzamento das informações, né, e integrando os softwares que o cliente já tem. A pior besteira do mundo é quando você redigita o que o cliente já tem em meio digital, né? O nosso papel é ajudar o cliente a melhorar a informação que ele tem para que a gente possa aproveitar cada vez mais, né? Um outro capítulo da nossa história aí é realmente a questão da academia de negócios, né? Nós promovemos palestras mensais para os nossos clientes, né? Nessa pandemia a gente teve que se adaptar e está se adaptando ainda, mas como o Alan disse, nós tivemos inúmeros webinars, lives, etc., né? No início aí das modificações que a gente teve, pelas inovações, pelos pacotes de enfrentamento da crise, nós tivemos várias lives por semana, né? Uma atualização semanal do tudo que estava acontecendo, porque não adianta nada a gente ter esses pacotes de enfrentamento da crise se isso não está suficientemente claro para o nosso empresário, né? Então, a gente tinha que formar essa ideia na cabeça dele, para ele tomar a decisão correta, né? Entendendo que a gente não pode decidir pelos nossos empresários, a gente ajuda ele a tomar a melhor decisão, né? Isso precisa ser uma decisão consciente, né? Então, nosso papel mudou bastante, nós estamos fazendo muito webinar, muitas lives, muitas transmissões mesmo, né? Usando ativamente as redes sociais, né? E preparando agora o nosso ensino à distância, o nosso EAD, que vai substituir boas partes dessas palestras. A gente ainda acredita na palestra presencial, mas ela não vai poder acontecer por agora, né? Vai demorar alguns meses para voltar aí. Mas esse é um benefício 100% gratuito para os nossos clientes, tá? E dessa forma, a gente entrega muito conteúdo relevante para ajudar o cliente nessa ascensão e nessa musculatura que ele precisa ter, né? Essa musculatura gerencial, essa musculatura para ter um negócio maior, um negócio mais controlado, né? Aí, exemplos de periódicos que a gente manda, né, informações que a gente manda por e-mail, por WhatsApp, etc., né, que são os nossos guias, os nossos informativos, né? Exemplo aí dos nossos dashboards, né, ou seja,
Depois nós vamos falar um pouquinho, que eu acabei esquecendo aqui, da questão do BPO financeiro. Nós temos um serviço que a gente presta para as empresas, que é a terceirização do financeiro. Muitos empresários, eles têm um resultado ruim ali internamente, gerenciando as próprias contas, né? Então, a gente assume de forma crescente o controle do financeiro, de contas a pagar, de contas a receber, né? Uma parte disso, se necessário, mas de maneira que a gente entrega um resultado por mês, entrega um relatório por mês com o seu painel de controle, né? É como se você estivesse entrando no cockpit de um avião e olhando para os instrumentos para entender qual é a altura, qual é a velocidade, qual é a pressão do óleo, etc. O que a gente faz com o nosso dashboard é exatamente entregar esse painel de controle para que você veja a velocidade do seu avião, né? Como é que está o seu fluxo de caixa, como é que está o seu resultado do mês, né? E por aí vai. Então, assim, de forma bastante sucinta, né? Até me pedindo desculpa aí por ter me alongado, um pouquinho da nossa história, né? Espero que tenha ficado claro, Alan. Vamos bater um papo aí sobre os pontos que talvez não tenham ficado tão claros, né? É isso aí. É confortante quando a gente sabe que a gente tem uma empresa de contabilidade com o gabarito da Previsa para poder prestar essa assessoria, essa consultoria para as locadoras. Porque uma das coisas que está bem clara, né, e falando aqui de forma bem simples, hoje o locador, a grande maioria dos locadores são microempresas, né? Então o cara está envolvido muito no dia a dia ali com o operacional. Muitas vezes ele tem que ir para a oficina para consertar os equipamentos dele, muitas vezes ele tem que cuidar da entrega do equipamento. Então ele dá pouca ou nenhuma importância para a contabilidade da empresa dele, e ele não sabe que a contabilidade, se ela for mal feita, pode derrubar a empresa dele. E uma das coisas que eu vejo com tristeza é que a boa parte também dos locadores, eles trabalham para pagar conta. Hoje, se você tem um negócio, seja ele qual for, nós estamos falando de locador aqui, mas se você tem uma locadora hoje, é para você ter um benefício financeiro, você precisa extrair um benefício financeiro disso, ou seja, esse negócio precisa gerar riqueza para você. E a grande maioria dos locadores hoje trabalha para pagar a conta. Por quê? Porque não tem na contabilidade, não tem um financeiro adequado que possa guiar o seu negócio para que ele possa ir no rumo correto. E é por isso que a Previsa está aqui hoje com o Sindilec, né? Eu vou elencar aqui, de maneira rápida, alguns problemas que eu vejo que são os mais recorrentes aí nas locadoras para a gente fazer esse bate-bola nosso aqui. Que muita coisa que na hora que eu falo assim, olha, a sua contabilidade, como é que ela funciona? Aí o locador vira para mim e fala assim, não, mas eu sou optante pelo Simples, então para mim qualquer contabilidade serve. Eu não tenho essa preocupação porque eu estou inserido no Simples, então para mim qualquer contabilidade vai saber emitir as guias lá que eu preciso que ele emita, eu pago lá o que ele emite para mim e ponto final. E a gente sabe que não é assim, né, Tiago? É verdade, cara. Assim, a gente pega inúmeros casos de insucesso, né? Todos os dias a gente recebe clientes, por exemplo, que o locador de equipamento, ele tributou dentro do Simples pelo ISS, por exemplo, quanto ele teria isenção naquela operação do ISS, né? E vice-versa. Quando ele loca uma máquina ali com o operador, ele necessariamente ele tem que tributar pelo ISS, né? E por uma falta de alinhamento, uma falta de realmente conhecimento, ele emitiu um documento errado e tributou de forma errada, né? E aí vem a fiscalização e vem problema, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, que a gente observa que muitas vezes realmente o locador de equipamentos ele não sabe o resultado que ele teve naquele mês, né? E aí ele vê no final do mês ali, na sexta-feira, no último dia do mês, um saldo bancário de, sei lá, 50 mil, 20, 30, 40, sei lá. Vamos supor que seja 50 mil. E aí, ele enfrenta o final de semana e segunda-feira ele volta com a Hilux comprada, né? Ou seja, ele vai lá e dá a entrada na sua caminhonete, que é o seu sonho, etc. Mal sabendo que aquilo ali era o capital de giro que ele precisava para o negócio dele, né? Teve um caso aqui também que foi muito interessante, foi de um locador que fechou um contrato com uma empresa que ele sonhava, né? Uma daquelas empresas que locam bastante, etc. Custou para entrar lá e conseguiu, fechou o contrato. E é legal, na semana seguinte ele foi lá e deu entrada no apartamento que ele sempre sonhou, né? Acontece que veio crise, né, cara? Então,
uma coisa é você ter contrato fechado, outra coisa é você ter previsão de recebimento, você ter fluxo de caixa, né? Ele tinha 0 de fluxo de caixa, né? Então, nesse sentido, cara, mesmo as empresas pequenas aí, existe sim um dever de casa que precisa ser feito, né? E precisa também ter essa consciência, né, para ganhar a área de uma empresa maior, né? Quanto que efetivamente eu posso tirar sem comprometer o meu capital de giro? Quanto que você... acho que é por aí, sabe, Alan? É triste, né, o que eu vou falar aqui, mas é a realidade. Eu acho que a gente está aqui não é para ficar tapando o sol com a peneira, né? A grande maioria das contabilidades hoje, pelo menos as contabilidades que atendem os locadores, elas hoje não passam de meras emissoras de guias para dar para o locador, para ele poder pagar, cumprir com as obrigações dele, vai ver se a guia realmente está emitida da maneira correta, se o locador tinha que pagar aquilo ou não, né? Então, a gente tem hoje uma situação séria, né? A Previsa está aqui por causa disso, porque isso é uma coisa que eu vejo claramente no mercado, e a gente vai agora, a partir de agora, nós vamos reverter isso, né? As locadoras vão poder contar com a Previsa para poder ter esse negócio mais bem em cima do trilho, mais bem gerenciado, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do BPO financeiro também, né? Outra coisa também que eu vejo claramente é que a maioria das locadoras ela não está preparada para dar informações básicas. As contabilidades não estão preparadas para dar informações básicas para os locadores. Por exemplo, quando surgiu essa época aí da pandemia, né? Logo quando começou tudo, que foi no finalzinho de fevereiro, início de março, foi incrível que foi o carnaval acabar e o vírus chegou, né? Foi uma coisa assim espetacular, o timing foi perfeito, né? Mas quando começou esse negócio da pandemia, as locadoras elas não sabiam a quem recorrer. Eram tantas informações que o governo federal soltava através daquelas medidas provisórias, e foi por causa disso que a gente fez aquele nosso primeiro webinar, para dar para o locador todas as informações necessárias, né? O Sindilec, junto com a Previsa, correu atrás dessas informações e passou para os locadores. E a gente teve muitos elogios, eu fiquei muito feliz, dos locadores falando que se não fosse o Sindilec, eles não saberiam nem por onde começar. Por quê? Os escritórios de contabilidade estavam ligando para o Sindilec, vendo o trabalho que o Sindilec estava fazendo, perguntando, e aí, como é que eu faço para orientar o meu locador aqui? Aí eu voltava a perguntar, mas espera aí, você, empresa de contabilidade, está perguntando para mim, Sindilec, como que isso tem que ser feito? Então, só para você, é um exemplo do despreparo que a gente tem hoje com relação às empresas de contabilidade. É claro, eu não estou generalizando, não é uma coisa 100% que é todo mundo que é ruim de serviço, mas a grande maioria a gente tem esse problema aí. Assim, foi muito louco essa questão da pandemia, né? E desses pacotes de crise, porque às vezes saiu uma MP na sexta-feira, quando era segunda-feira ela tinha sido revogada, né? Mas assim, eu vejo que existem empresas errando até hoje, né? Por exemplo, nos acordos individuais existe um limite, né? Por exemplo, ali, salários acima de 3 salários mínimos e abaixo de 12 mil reais, é preciso ainda fazer um acordo coletivo, né? Ou seja, se a empresa fez um acordo individual com aquele trabalhador de redução de jornada e redução de salário, ela vai ter problema na justiça se ela for acionada, né? E também em fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Então, é muito interessante, porque, às vezes, até os escritórios de contabilidade estavam em home office, e muitos não tinham estrutura, né, de tecnologia para atendimento mesmo. A gente, do dia para a noite, nós remanejamos 80 pessoas, né, para casa, e ficou um contingente pequeno aqui, bem espalhado. Mas, sim, a gente precisa ter essa estrutura de atendimento, de prontidão, para não deixar o nosso empresário na mão, né? Outra situação que também é muito recorrente e que eu percebo visitando aí as locadoras, eu já peguei locadora, e não foram poucos casos, tá? Eu já peguei locadora que o negócio, o core business da empresa era locação, né? O negócio principal era a locação de equipamento, e a locadora estava com um KNAI principal que não tinha nada a ver com locação, às vezes era comércio varejista.
sendo que o faturamento principal dele era com locação de equipamentos, né? E isso é uma coisa muito grave que nós já pegamos, por exemplo, em Juiz de Fora, várias empresas de locação com KNAI principal de comércio varejista, ou então com KNAI principal de locação, e os escritórios de contabilidade simplesmente sequer, eles não conheciam o Sindilec, né? Que é a primeira coisa. Qual que é o seu KNAI principal? É locação. Ok. Quem que é a entidade patronal que rege a sua convenção coletiva? É a entidade tal, no caso aqui, o Sindilec. Tinha empresa de locação, para todas as empresas de locação, em Juiz de Fora, por exemplo, que tinham KNAI principal de locação, as contabilidades orientavam as locadoras a seguir a convenção coletiva da Federação do Comércio, que não tinha absolutamente nada a ver. E eu encontro casos desse aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, assim, nós temos uma empresa de locação, com KNAI principal de locação, seguindo a convenção coletiva de uma outra entidade patronal, e o locador não sabe o risco que ele está correndo, o perigo que ele está correndo, porque se der um problema trabalhista, e vai dar, a multa, o que ele vai ter que gastar de dinheiro em multa, pode fechar a empresa dele. Com certeza, né? Aquele negócio, né? O sindicato, ele luta pela categoria que ele representa, né? Então, uma vez que você precisa do sindicato para representar os seus interesses, os interesses gerais, você precisa estar enquadrado no sindicato correto. Para estar enquadrado no sindicato correto, você tem que ter uma redação correta, primeiro, do seu objeto social, né? Porque a gente pega de tudo aqui, né? Redações completamente loucas, né? O nego faz, no bom sentido, naturalmente, coloca lá locação e fábrica de tanque de guerra. Ele nunca fabricou nenhuma caixinha de fósforo, mas o objeto social está aquela loucura. Cara, uma alteração é barato. Assim, se precisar desenvolver outra atividade, vai lá e altera seu contrato. Faz o básico, não inventa, né? E aí, em segundo lugar, qual é a sua atividade principal, como você mesmo disse. Escolhe o KNAI corretamente, porque senão corre-se o risco de ser enquadrado do outro sindicato, e o outro sindicato, como não representa e não vive as dores ali da categoria, ele luta por coisas diferentes, né? Então, às vezes, a empresa, por falta de um enquadramento correto, ela vai ter que pagar uma cesta básica XYZ, um vale alimentação XYZ, que está fora da realidade do segmento. Então, são esses detalhes da operação, às vezes, que custam uma fortuna para o empresário, né? E também é o seguinte, os sindicatos, eles têm a questão também, principalmente dos trabalhadores, ele tem a questão das estabilidades, né? E tem sindicatos que têm estabilidades muito severas, né? E que tornam a operação de locação de equipamentos inviável. Então, é por isso que esses detalhes são tão importantes, né? Para poupar tempo, dinheiro e energia, né? Igual eu falei, é grave, é um problema que parece que é grave, e o que às vezes me assusta muito é quando eu falo esse tipo de coisa para o locador e ele não entende a gravidade do assunto, né? Ele fala assim, qualquer contabilidade é isso mesmo, eu só preciso de contabilidade para abrir uma empresa e emitir as guias lá e pronto, acabou, eu não tenho que ficar prestando muita atenção nisso não, eu sou optante pelo simples mesmo, então tá tudo bem. Então, assim, a gente vai iniciar agora com a Previsa um trabalho de conscientização nessa parte aí de gestão contábil, né? E eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso nisso, até porque para fazer com que os locadores eles comecem a ter sucesso na empreitada deles como empresários, né? Parar de ficar tendo um negócio só para pagar a conta e iniciar um negócio para ganhar dinheiro, né? Porque o objetivo principal é esse. Você me lembrou um caso aqui, Alan, que um cliente nosso um cliente recém-chegado na Previsa, tinha ganhado um contrato muito bom dentro de uma grande empresa, né? E aí, um concorrente dele viu que ele ganhou aquele contrato de um patamar interessante, e o cliente fez uma proposta de compra da empresa dele, né? Era uma empresa pequena, uma microempresa, e aí foram avaliar a empresa do nosso cliente. Quando ele chegou, a primeira coisa que foi pedido foi o balanço da empresa, né? E foi por isso que ele trocou de contador, né? Porque
o balanço da empresa dele simplesmente não existia. Todos aqueles equipamentos que estavam no pátio dele não haviam sido registrados como ativo permanente. Então, era uma simplicidade franciscana. Ele tinha equipamentos, mas não tinha valor contábil. E o cliente exigiu o seguinte: olha, eu vou te pagar, mas você vai precisar recolher o ganho de capital. E ele, na época, recolheu 22%, em torno de 22% de ganho de capital, de uma coisa que ele deveria recolher zero, porque o patrimônio já estava incorporado na empresa dele. Então, são casos como esse, que mostram, inclusive, para o pequeno empresário que ter valor contábil e ter uma contabilidade equilibrada é importante, né? Para que você tenha tranquilidade aí, não só no processo de fusão e aquisição, não só no processo de venda da sua empresa, mas também para poder deitar na cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Certeza. Porque muitas vezes não perder dinheiro é ganhar, né? Então o cara precisa ter essa consciência aí. Muito interessante também, agora a gente vai falar um pouquinho da parte financeira, né? Que eu acho que aí nós vamos entrar um pouquinho agora no BPO financeiro, e é uma coisa muito, junto com a contabilidade, junto com a gestão contábil, a gestão financeira da empresa, elas andam de mão dadas aí, né? Para construir o sucesso. E é uma coisa muito interessante pelo seguinte: o pequeno locador, né, ou médio, ou micro pequeno locador, eles chega uma hora que precisa comprar equipamento, né? O locador aí de ferramentas elétricas, por exemplo, e ferramentas leves. Não estou falando muito aí agora que afeta também o pessoal de linha amarela, mas vamos falar que o pessoal são os equipamentos mais comuns, que são a linha elétrica e a linha leve, né? O locador, ele olha assim e fala assim: meus equipamentos estão começando a chegar perto do limite da vida útil, então às vezes até já passou, né? E como é que ele descobre isso? Que o equipamento já está começando a dar manutenção demais. Então ele precisa ir lá fazer uma compra nova de equipamento, seja de martelete, seja de qualquer equipamento que seja. Ele não consegue olhar para o fluxo de caixa dele e parar e avaliar se ele pode fazer isso naquele momento ou em qual momento que ele pode fazer isso. Ou seja, ele não tem um planejamento financeiro para olhar para o fluxo de caixa dele e falar assim: daqui X tempo eu vou investir numa compra de equipamento, então eu vou preparar o meu fluxo de caixa para isso, né? E aí a gente percebe um outro problema grave das empresas de locação, que é a falta de gestão financeira. O cara vê dinheiro no caixa, ele vai lá, pega o dinheiro e compra. Ou então financia e joga aquele financiamento no fluxo de caixa e que se exploda o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, se fosse uma pessoa, era a pessoa mais azarada do mundo, porque ele aguenta cada bucha, você não tem noção. Então, assim, hoje a gente precisa dar para as empresas de locação também, além da gestão contábil, a gente precisa dar uma gestão financeira para elas. E aí que entra o BPO financeiro da Previsa. E como é que funciona isso? Legal, cara. Você me fez lembrar eu estava falando no início da transmissão, no caso do painel de controle, né, do cockpit de um avião, né? E todo mundo sabe a tragédia daquele avião do Air France, né? O que aconteceu com o Air France? A Air France, ele congelou lá o que eles chamam de tubo de Piton, o que ajudava a medir a altitude e a velocidade, né? Então, um avião extremamente seguro, ele acelerou demais e se desintegrou no ar, né? E isso acontece com as empresas também, né? Às vezes o empresário está acelerando a sua aeronave enquanto deveria estar diminuindo, né, por falta de fluxo de caixa, né? Às vezes devia estar preocupado em pagar suas contas, né? Qual que é a nossa visão aí com o BPO financeiro? O BPO financeiro, né, o BPO é a abreviação de Business Process Outsourcing, né, ou terceirização de etapas de negócio. É exatamente a terceirização de uma parte ou de todo o financeiro, né? Então, a gente trabalha isso com várias e várias empresas, né? E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ter racionalidade e processos altamente assertivos da área financeira, de maneira que a gente consegue entregar ali para o cliente um painel de controle no final do mês, medindo ali tudo que ele precisa medir para o seu desempenho empresarial. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente mapeia os processos que precisam ser melhorados, a gente cria etapas de regras de segurança,
dupla avaliação, dupla assinatura, etc, etc, né? De maneira que o empresário se sinta seguro, porque é difícil você colocar a mão no bolso dos outros, né? O caixa o bolso é a parte mais sensível do corpo humano, né? Então, a gente desenvolveu essa metodologia de maneira que a gente consegue entregar para o empresário coisas que, às vezes, ele não consegue na operação do dia a dia, né? Que é esse retrato, esse painel de controle, para ver qual é a velocidade que o avião dele está andando, né? Seja um teco-teco ou seja um Boeing 777, né? Não tem problema. Os dois precisam medir altitude, né? Agora, falando para o locador aqui, só para ele entender de maneira bem simples o que é esse BPO financeiro, porque ele ouve uma sigla em inglês e fala assim, isso não é para mim, né? Então, o que é em resumo, né, falando aqui para o locador? BPO financeiro é o seguinte: você que, principalmente para as locadoras, para as micro e pequenos e para algumas médias locadoras, né, o locador geralmente ele não tem tempo, né, para cuidar do financeiro da empresa, do mesmo jeito que ele não tem tempo para cuidar da contabilidade da empresa. E aí, se ele pode terceirizar o serviço de contabilidade para uma empresa de contabilidade que vá cuidar do negócio dele como se fosse sua, que é o caso da Previsa aqui, por que ele não pode também terceirizar, entregar para a Previsa o serviço financeiro, né? A gestão financeira da sua empresa? Porque hoje o empresário, o microempresário, o que acontece com ele? O cara está envolvido no operacional, o cara está envolvido no comercial, o cara está envolvido na entrega do equipamento, o cara está envolvido na manutenção do equipamento, o cara está envolvido em uma série de coisas que a última coisa que ele vai fazer no final do dia é fechar a porta da locadora e cuidar do financeiro dele, do fluxo de caixa, que é outro grande gargalo que a gente percebe, eu percebo claramente nas locadoras. Então, o que o BPO financeiro vai fazer? Vai pegar o financeiro da sua empresa, de você, locador, da sua empresa, vai deixar por conta da Previsa Contabilidade para que você possa dormir tranquilo, para que você possa cuidar do negócio da sua empresa, que é alugar equipamento. O resto, a Previsa deixa que a Previsa faça para você. Então, de uma maneira bem simples, é isso, né? Por exemplo, aí, quando você tem essa assessoria financeira e contábil da Previsa, quando você fala assim, pô, eu preciso comprar equipamento, aí você liga para a Previsa e fala assim, Previsa, daqui tanto tempo, no máximo, eu vou precisar comprar equipamento. A Previsa vai fazer uma avaliação do seu fluxo de caixa e vai te falar qual que é o momento certo e qual que é a quantia certa que você vai poder despender para comprar o seu equipamento sem comprometer o seu fluxo de caixa. Se eu falei alguma bobagem, Tiago, pode me corrigir. Não, mas é isso mesmo. Assim, nós temos um procedimento de encerramento do mês que a gente já entrega o fluxo de caixa do próximo mês, né? Então, ele vai ver num espaço de todas as receitas e as despesas que são previsíveis, todas as vendas e as compras e as vendas que são previsíveis, ali que ele já tem contratado, ele vai ver como é que está o fluxo de caixa do próximo mês, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Então, ele consegue ver graficamente, assim, olha, ali tem um ponto que o meu fluxo de caixa tem uma reserva, tem uma sobra ali. Então, ali eu posso pegar um pedaço daquele dinheiro e fazer um reinvestimento, né? Ou o contrário, assim, ali naquele mês, meu fluxo de caixa está deficitário na metade do mês. Eu vou precisar de um capital de giro. Eu posso tirar 0 da empresa naquele período, né? Se estava planejando fazer uma viagem, está precisando trocar de carro, né, dar uma turbinada em qualquer coisa, ali não, naquele momento ele não é a hora correta, né? E assim, Alan, a gente também, além da terceirização de todo financeiro, às vezes a gente assume também um papel de controladoria, sabe? O nosso analista financeiro, ele trabalha no fechamento das informações do cliente, né? Ajudando o financeiro dele a ter entrega de relatórios melhores, né? Ou ainda o que se chama de orçamento empresarial, né? No início do ano ali, a diretoria vai fazer, gente, vamos delimitar quanto que a gente espera ter de vendas ou de receitas de serviço, ou de locação, ou de venda de equipamento nesse mês, nesse ano? Tá, nós limitamos ali o quanto que a gente esperava ter de receitas, né? Sejam quais forem as vendas. Agora, como é que a gente vai usar a grana dessa receita? Olha, uma parte disso nós vamos reinvestir, uma parte disso é o prolabore do sócio, distribuição de lucro, despesa com funcionário, né? Então, você faz um orçamento para o ano, um orçamento empresarial. Isso é algo básico para as grandes empresas, né? Para as empresas que estão lá na última unidade, isso é algo básico.
Mas isso pode ser feito para todo mundo. E aí esse orçamento ele tem que ser depurado mensalmente. Veio a pandemia e deu uma ceifada numa parte das receitas. Onde nós vamos tirar as despesas? Para a gente ter o orçamento empresarial equilibrado ou fechado. Isso é uma coisa que a gente presta também de serviço, que é muito legal, porque às vezes o dono da empresa, ele às vezes se destacou um pouquinho da operação e tem uma outra pessoa ajudando ele num ponto, na expedição, ou na manutenção, etc. Cara, e ele não viu, mas a pessoa ali contratou ou comprou matéria-prima que estourou o orçamento do mês, E ele só vai enxergar quando o boleto da primeira, segunda, terceira parcela do que ele comprou começar a chegar. Então, o orçamento também é uma ferramenta interessante para você medir ali mensalmente como é que você está indo em termos de receitas e despesas. E tem uma outra coisa muito grave também que eu vejo com relação à questão financeira aí de alguns locadores aí do mercado, é que eles misturam as despesas pessoais com as despesas do negócio dele. Então, muitas vezes o cara está precisando comprar pão, chega no final do dia, ele pega vintão, trintão lá do caixa, lá vai na padaria, compra pão e leva embora, e no outro dia está tudo bem. Ou então, no outro dia, ele precisou pagar a escola do menino, aí ele vai lá, pega lá 700, 800 reais do caixa no dia lá, que é o dia de pagar a escola do menino, vai lá e paga, pega aquele dinheiro, vai lá e paga. Então, assim, as coisas são feitas, não que o dinheiro da empresa, ele tem que servir para pagar as suas despesas pessoais, ok, sem problema nenhum, mas precisa existir um controle, precisa existir um gerenciamento, É nessa parte que o BPO financeiro ele entra. Sim, assim, o BPO financeiro ele ajuda a dar clareza nessas operações. Não tem nada errado em pegar dinheiro, e desde que se faça de forma controlada. Você vai ali, vai assinar um recibo de distribuição de lucro, seja um por semana, que seja um por mês, mas você vai ter um controle do seu caixinha ali, mas aquele dinheiro ali já saiu da empresa, já foi dado, foi dado saída, já retirou aquele dinheiro da empresa, Porque um dos princípios básicos da contabilidade é o princípio da entidade. A pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica. O empresário ele ganha mais porque ele assume o risco da atividade financeira, conforme o Código Civil fala. Mas mesmo assim ele não pode fazer transações em nome da pessoa jurídica. Então, por quê? Porque numa fiscalização isso corre risco de ser completamente desconsiderado. É tanta confusão financeira, é tanta saída sem documento fiscal, que o fiscal olha e fala, isso tudo que saiu aqui é distribuição de lucro. E vai ser tributado ou vai ser arbitrado o imposto. Então, assim, é por isso que você não tem nada de errado em tirar o dinheiro, mas você precisa dar o retrato necessário. Faz sentido? Essa é a nossa briga. Então, a empresa está lá para pagar as despesas pessoais, gerar lucro, gerar riqueza, é isso aí. Mas tem que ser feito com controle e com rigor, porque senão vira bagunça. Aí é complicado realmente. Tiago, a gente está caminhando para o final do nosso webinar aqui hoje, e eu estou sabendo que você reservou uma surpresa para o pessoal que está assistindo a gente aqui hoje. Eu vou deixar para você falar, para não estragar. Gente, o Alan é um sujeito que ele luta bastante aí pelos associados do Sindilec, e ele nos pediu aí uma condição diferenciada, algo especial para os associados. E a gente pensou, e assim, a gente está entendendo que o Brasil precisa de uma força nesse momento, principalmente nesse momento que a gente tem uma parte das receitas ceifadas aí ou retiradas. Então, assim, para aquelas empresas que viram esse webinar e trouxerem isso para o nosso comercial, nós vamos dar 20% de redução aí nos 3 primeiros honorários para migrar o contrato para a gente, tá? Se você já está em negociação com a Previsa, também está valendo, tá? Mas aí você tem que falar com o nosso comercial que você viu esse webinar, e que você é amigo do Alan. Se não falar que não é amigo do Alan também não presta, não. Se não for cruzeirense também, não dá desconto também, não. Não, a questão do Cruzeiro Atlético, assim, tá tão zebrado o troço do Cruzeiro, coitado. Tá complicado, É difícil. É preferível vão torcer para o América, aí tá tudo certo. O América é o campo neutro, Eu sou cruzeirense também, mas tá difícil, viu, cara? Tá difícil. Eu vou agora compartilhar a tela aqui, que eu vou colocar aqui o contato
do Juninho Monteiro, do Júnior Monteiro, que aqui vocês falam que é o gerente de sucesso, não é isso? Exatamente, cara. Cada uma daquelas unidades tem um gerente, que a gente chama de gerente de sucesso, que é responsável por entregar sucesso na relação com a empresa, né? Ele é responsável por cuidar do contrato, por atender o cliente, né? Ele usa toda a estrutura para atender o cliente. Então, ele é responsável por entregar o sucesso e também ajudar o cliente a atingir o que ele entende ser sucesso, né? E o Júnior é o nosso gerente de sucesso da unidade 2, que concentra aí a maior parte dos nossos locadores de equipamentos, tá? Conhece a realidade do segmento e é um sujeito aí diferenciado. Então, podem contar com ele e eu também estou à disposição, tá? Nesse mesmo telefone, é fácil conversar comigo também. Beleza. Eu vou... Tiago, muito obrigado. Né? O pessoal que quiser o telefone do Júnior Monteiro, que é o gerente de sucesso, que é a pessoa designada aqui dentro da Previsa para poder atender as locadoras, né? É só entrar em contato comigo, eu tenho o celular dele, né? Ou então eu mando por e-mail, sem problema nenhum, tá? E mais uma vez, Tiago, muito obrigado, cara, pela parceria, pela amizade, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo sucesso aí da Previsa. Nós estamos carentes realmente desse tipo de assessoria. Eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai ter muito sucesso juntos aí. E eu vou realizar um sonho antigo, que é ter as minhas locadoras muito bem atendidas contabilmente, financeiramente falando, para que o pessoal pare de sofrer, né, tenha um amparo necessário para poder desempenhar o papel de proprietários, de locadores, né? Deixar a contabilidade, o financeiro na mão de quem entende do assunto mesmo, de quem fala a linguagem da locação, e deixar o locador alugar equipamento dele e ser feliz, né? Obrigado, viu, Tiago? Amigo, eu que agradeço pela oportunidade aí. Realmente, nosso objetivo aqui é contribuir para um mundo melhor, né? E guiar as empresas e as pessoas para uma trajetória de crescimento, né? Nesse sentido, as parcerias são muito importantes. Se importar com quem se ter ao lado quem se importa efetivamente com o nosso cliente, para a gente é muito, muito importante. Então, quero agradecer o Sindilec na sua pessoa e parabenizar aí, né, não só o Alan, como a toda a diretoria do Sindilec, por essa proatividade, né? Levar conteúdo relevante para os seus empresários, né? De levar parcerias importantes, se efetivamente se importar com a vida dos nossos empresários e das empresas, né? É isso aí, cara. Nós estamos juntos e misturados e eu continuo seguindo à disposição, tá? Beleza, cara. Obrigado. Vou agradecer aqui a todos os locadores, a todo mundo que assistiu esse webinar, né? O objetivo aqui hoje é realmente apresentar a Previsa, apresentar tudo que a gente tem de bom aí para vocês. E agora, muito mais do que nunca, que nesse tempo aí de crise financeira, ter um parceiro de contabilidade, ter um parceiro financeiro que vai entender do seu negócio é de suma importância, beleza? Tiago, abração para você, cara. Obrigado, tamo junto, misturado aí. Vou fechar o webinar, vou deixar a imagem dos contatos do Júnior aqui para o pessoal, beleza? Combinado. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.